Irmãos, nós vamos dar continuidade ao livro de Levítico. Estamos vendo até então como esse livro ele mostra um Deus santo que ordenava a santidade para aqueles que pertenciam a ele. E diante disso, Deus trouxe diretrizes de como a adoração a ele deveria ser realizada. Nós sabemos que este livro faz parte da antiga aliança que Deus tinha firmado com Israel. Agora nós estamos na nova aliança que foi introduzida, que foi manifestada através da vinda de Jesus Cristo. Então, muito do que nós estamos vendo aqui tem princípios que são valorosos para a nossa vida atual, mas nós não realizamos mais as práticas devido nós estarmos na nova aliança. Mas não é porque nós estamos na nova aliança que nós devemos excluir o Antigo Testamento, os ensinos que nós vemos no Antigo Testamento. Então, nós estamos aqui no capítulo 7 de Levítico. O irmão leu no último estudo, do capítulo 6, do verso 14, até o capítulo 7, no verso 10. E eu estava comentando com os irmãos o último ponto que me chamava a atenção neste trecho, e aí depois eu quero abrir para comentários, caso os irmãos lembrem de alguma coisa que chame a atenção nesses versos do capítulo 6 até o capítulo 7, verso 10. O ponto que nós estamos vendo é manifestado no capítulo 6, verso 18, quando é dito o seguinte, que no verso 18, somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. Nós estávamos analisando esta questão de perpétuo, porque perpétuo traz o sentido de algo que permanece para sempre. Então, Deus está falando aqui para Moisés que esta oferta e como ela deveria ser administrada era um decreto perpétuo, um decreto para sempre. Só que nós sabemos que essas práticas elas não são mais realizadas. Então, o que quer dizer o para sempre? Não está sendo para sempre, então? Não é perpétuo? Nós estávamos analisando algumas coisas, porque Levítico, ele tem esse termo decreto várias vezes. Nós vimos a primeira vez lá no capítulo 3, verso 17, sendo descrito também justamente sobre a oferta como algo perpétuo, algo que dura para sempre. Diante disso, nós estávamos analisando o conceito da terra prometida. Porque quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 17, verso 8, é dito que Israel teria a posse de Canaã, da terra prometida, perpetuamente. Só que, quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 28, verso 63, nós observamos que Deus fala que tiraria o povo de Israel de Canaã, da terra prometida que deveria ser perpétua, por conta da infidelidade. E aí nós aprendemos um novo conceito, que esse conceito de perpetuidade está dentro de uma aliança e dentro da fidelidade a essa aliança. Quando o povo de Israel quebrava a fidelidade a essa aliança que Deus tinha firmado com ele, a perpetuidade acabava. Algo muito semelhante, para nós entendermos. O que acontece com o casamento? O casamento é um decreto perpétuo, é para a vida inteira. Correto? Mas, se existe a traição dessa aliança, existe uma possibilidade de a pessoa entrar em uma outra aliança. Isso Jesus traz no ensinamento. Então, é o mesmo sentido.
Israel estava sendo infiel. E, inclusive, em Isaías, Ezequiel principalmente, Jeremias principalmente, quando nós olhamos capítulo 1 e 2 ali, nós vemos muito o sentido de que Deus olhava o povo de Israel como um povo adúltero. Mas adúltero ali, não porque eles estavam quebrando o casamento, assim por diante, mas porque eles estavam sendo infiéis com Deus que tinha firmado uma aliança com eles. Então, quando nós olhamos essa perpetuidade que é dita em Levítico e é dito também em diversas outras passagens, é nesse sentido. Uma perpetuidade que permanecia enquanto o povo estava sendo fiel à aliança que Deus tinha firmado com ele. Um outro exemplo é o próprio sacerdócio de Arão. Lá em Números, acho que nós podemos abrir Números capítulo 18. Eu acho que talvez esse seja um exemplo que vai ficar claro sobre essa questão de que a perpetuidade era algo que durava para sempre, enquanto existia uma fidelidade do povo de Israel, enquanto existia a permanência dessa aliança. Nós sabemos que nós temos uma transição dessa aliança para uma nova aliança agora com Cristo. Mas falando de Arão, as porções dadas aos descendentes de Arão são chamadas de estatuto perpétuo. Lá em Números capítulo 18, verso 19, é dito o seguinte: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e aos teus filhos e às tuas filhas, contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor, está para ti e para tua descendência contigo. O que Deus está falando? Olha, vocês recebem dessa oferta, vocês recebem dos adoradores. E isso é uma aliança perpétua que eu estou firmando com vocês. Mas nós sabemos que com o tempo, a descendência de Arão foi se perdendo, foi sendo infiel para com Deus. E o que aconteceu? Quando nós olhamos lá para Samuel, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, esse privilégio estava condicionado a um pacto de fidelidade. Quando o sacerdócio de Eli foi corrompido, Deus aparentemente revogou isso. 1 Samuel capítulo 2, verso 30 e 31, eu vou ler na versão NVT para facilitar o nosso entendimento. 1 Samuel capítulo 2, versos de 30 a 31 diz o seguinte: portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Olha, Deus está falando, eu firmei algo com vocês, mas isso não vai permanecer. Ele diz o seguinte: honrei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Nós sabemos que ali o sacerdócio ele estava se perdendo, a infidelidade ela estava sendo gigante. E Deus, diante dessa infidelidade, ele fala: olha, eu fui fiel com vocês enquanto vocês estavam sendo fiéis a mim. Mas agora vocês estão agindo de forma infiel e eu não vou honrar algo que vocês não estão honrando. Então é duro. Inclusive, essa questão da aliança é algo muito complexo, não é algo simples. E diante disso, nós temos inúmeros ensinamentos que são trazidos, que são manifestados em Hebreus, quando nós temos passagens que são inclusivamente duras contra a antiga aliança que Deus tinha firmado com Israel. Mas, para não fugir do foco, eu quero abrir para comentários dos irmãos sobre
o capítulo 6 até o capítulo 7, verso 10 de Levítico. Dúvidas que os irmãos tiverem sobre algo que chamou a atenção, fiquem à vontade. Se os irmãos tiverem. Às vezes, isso aí é questão talvez da tradução, né? Eu não estou falando da tradução errada, que a gente tem nas nossas mãos não, ela às vezes é correta. Existem situações em que se coloca a palavra, até um sapo, uma brincadeira que as pessoas dizem, né? Texto sem contexto gera pretexto, não é? Pega um texto sem contexto e vai gerar pretexto. Uma mulher mais idosa, mais experiente, a Bíblia dá algumas atribuições para ela, né? Ela tem que ajudar as mães mais novas, aquelas recém-casadas, a entender as dificuldades que o casamento tem, como você até citou, né? Mas muitas vezes ela também é traduzida por anciã, né? Um homem mais velho é um ancião, uma mulher mais velha é uma anciã. E aí, nessa transliteração, eu acho que, não sei se a palavra é essa, o Ricardo sabe em português, né? Polissemia, eu acho que é essa palavra. Uma palavra que você pode explicar ela de mais de uma forma, usá-la de mais de uma forma. Manga de camisa, manga fruta, o cantor manga, etc. Né? Então, a palavra fora do contexto, ela gera um pretexto gigante. Né? Então, muitas vezes, quando vai se falar de uma mulher mais madura, mais experiente, uma avó, quase avó, não sei, coloca-se como uma anciã. E alguma tradução que também se aplica a palavra ancião é presbítero. Então, coloca às vezes como presbítera. Mas isso não é o cargo que ela desempenha na igreja, as atribuições que ela tem no corpo de Cristo, né? Em direção da igreja, como incumbência que Deus deu para a vida dela. Né? É uma atribuição, é uma palavra que define a condição física dela por causa da idade. Né? Então é como essa questão que você colocou, do perpétuo, do eterno, que talvez não se aplica dentro daquele do que está sendo tratado ali. Exato. Né? Por isso que é bom você abrir um pouco mais o entendimento. E aí corre nesse equívoco. Né? Eu peço perdão a todos por eu colocar como equívoco. Isso não é ofensivo. É talvez a minha limitação que faz isso comigo. Né? Eu entendo assim, que não dá para existir a pastora, a presbítera. Né? Deus criou apóstolos, homens para dirigir o povo. Né? E não é machismo, não é feminismo. Nada disso. É a vontade de Deus. É o texto literal. Se a gente lê como está lá, você vai fazer como o texto está lá. Exato. Perfeito. Muito bom. Mais algum comentário? Ou dúvida? Dúvidas de Levítico eu tenho um pouco de medo. Texto um pouco complexo. Nós estamos começando a lidar com coisas que são mais complexas. Quando a gente chegar lá no capítulo 19, a gente vai começar a ver coisas ainda mais complexas, como questão de tatuagem e assim por diante. Então, o livro de Levítico ele vai avançando e vai trazendo uma complexidade cada vez maior. E por conta de nós estarmos, como o irmão comentou muito bem, nós estamos vivendo em um ambiente que muitas vezes nós nos encontramos fora do contexto. Para quem estava vivendo naquela época, era algo muito claro, eles estavam vivendo, fazendo aquilo no dia a dia. Agora nós estamos olhando para o passado. Então, às vezes, nós acabamos se perdendo. E, diante disso também, como o irmão comentou, é muito importante nós termos isso em mente, porque essa questão ela traz muitas implicações que são negativas. Por exemplo, quando a gente olha para o sábado também é descrito como algo perpétuo. Mas quando nós olhamos para a nova aliança que Cristo firmou, nós não vemos isso. O guardar o sábado já não é uma lei vigente. Então, é algo que nós, aos poucos, e lendo as Escrituras, entendendo o contexto, como o irmão comentou muito bem, nós podemos chegar ao entendimento, mas é necessário o estudo cuidadoso, um estudo que nós refletimos, porque sem isso nós não conseguimos chegar a uma compreensão correta do que a Bíblia nos traz. Então, é muito importante. Sim, claro. Você falou que
Deus firmou uma aliança com Israel. Exato. Pensando sobre isso, que quando um jovem conhece, né, por exemplo, um rapaz conhece uma moça e gosta dessa moça, ele não vê a hora de comprar uma aliança, mesmo que seja de compromisso, para colocar no dedo. Para que aonde ele andar, ele possa mostrar, né, ou alguém ou outra moça, ela observar, enfim. Não, eu estou compromissado. Isso é para casamento também. Eu lembro quando eu era jovem. Mas é uma aliança que você faz com uma pessoa de respeitar, de amar, principalmente quando você tem um compromisso ali de namoro, e você firma um compromisso maior ainda quando se casa, de ser fiel àquela pessoa, você faz uma aliança. E Deus fez uma aliança com Israel, assim, como nós também que aceitamos ele. Ele, por exemplo, né, eu fiquei pensando assim, né? Como se ele colocasse um anel no nosso dedo, assim, também. E um anel espiritual. E olha, eu estou com você. Agora, a partir de hoje, você é. Não é? E muitas das vezes, nós, com as nossas falhas, quebramos. Exato. Pecado, não vai ser uma agrada a Deus. Mas ele sempre está insistindo para a gente, né, quebrar e renovar. Ele sempre quer renovar essa aliança, né? Então, é algo que eu fiquei pensando aqui. Exato. A gente vê o amor que Deus manifesta nessa aliança também, né? Porque não é algo, por exemplo, citei o exemplo do casamento, também está citando essa questão do relacionamento que tem uma aliança e assim por diante. Muitas vezes existe a traição dessa aliança e logo depois não existe a continuação dessa aliança. Não quero discutir a questão se isso é válido ou é inválido, mas a questão de Deus para conosco. Pensando em Deus, ele avisou inúmeras vezes, olha, vocês estão sendo infiéis. Vocês estão agindo, inclusive ele usa uma linguagem muito forte de prostituição em Jeremias, em diversos outros profetas também, de prostituição, de que eles estavam agindo como prostitutos ao se envolver com outros, com ídolos e assim por diante. E Deus foi dando oportunidades para que eles fossem fiéis a essa aliança. Mas vendo que não existia a possibilidade de eles permanecerem fiéis a essa aliança, o que Deus faz e envia o seu Filho. E agora afirma uma nova aliança, que não somente o povo de Israel pode entrar nela, mas que todos podem entrar nessa aliança com Deus, e agora todos podem se permanecer fiéis, apesar, muitas vezes, das falhas, como tu comentou, meu irmão, muito bom. Nos traz muitos ensinamentos essa questão de aliança que Deus teve, do amor que ele teve com Israel, do amor que ele teve de trazer uma aliança agora para com todos aqueles que querem entrar nessa aliança com ele. Então, eu acho muito bonito esse contexto de aliança que nós temos com Deus. Muito bom, irmão. Mais algum ponto ou dúvida? Ok. Tudo bem. Qualquer coisa, vocês podem interromper, levantar a mão, perguntar. Fiquem à vontade. Capítulo 7, irmãos. Continuando agora, do verso 11 até o verso 18, nós vamos ver agora sobre a oferta pacífica e a oferta de comunhão. Vamos ler do verso 11 ao 18, vou ler para os irmãos aqui com os irmãos. Diz o seguinte: esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer porção de graças com a oferta de ação de graça, trará bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levadado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo, por oferta ao Senhor.
Que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica, mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. As ofertas pacíficas, aqui nós podemos ver que eram únicas, em que o adorador ele podia comer uma porção, simbolizando a comunhão com Deus. Nós comentamos isso. Lá nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao 5, foram descritas as ofertas. Capítulo 4, se eu não me engano, fala dessa oferta específica. Essa oferta de ação de graças, que era acompanhada de pães, e obrigatoriamente ela era comida no mesmo dia. E isso, como nós comentamos anteriormente, nos traz um ensinamento muito bonito de urgência de comunhão com Deus. Nós podemos lembrar do povo de Israel, quando estava sendo liberto da escravidão do Egito, quando eles estavam participando da Páscoa, o que Deus fala para eles? Deus fala para eles comerem de forma rápida, no mesmo momento, e que não deixassem nada para o dia seguinte. A urgência de comunhão. Não deixem nada para depois. Se for para ter comunhão com Deus, tenham logo. É urgência que Deus está querendo trazer aqui. Tenham comunhão com Deus enquanto há tempo e façam isso logo. Então, quanto mais íntima a gratidão, mais é imediata a necessidade de partilhar isso. Então, o povo trazia essa oferta aos sacerdotes, os sacerdotes faziam sacrifício, preparavam tudo. Agora nós estamos olhando na perspectiva dos sacerdotes que preparavam isso. E não somente o sacerdote se alimentava dessa oferta, nessa oferta específica, mas também é o adorador que estava levando a oferta para que o sacerdote fizesse o trabalho. Então agora, todos eles têm a oportunidade de participar dessa oferta, de poderem agir com um propósito de ter comunhão com Deus. Um outro ponto, do 19 ao 21, que me chama a atenção, é o seguinte, 19 ao 21 diz: a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada, qualquer que estiver limpo comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa tendo sobre si imundícia comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada do seu povo. Olha o contexto aqui. É aquilo que nós estávamos vendo anteriormente. Aqueles que tinham comunhão com o Santíssimo acabavam obtendo essa santidade. Nós lemos algumas passagens de profetas, nós vimos a questão do próprio profeta Isaías, que vê Deus, ele fica em grande temor, e aí o que aparece? Um serafim, um anjo do Senhor, pega algo do altar, traz e toca na boca dele, e agora purifica a boca dele. O contato com aquilo que permanece, aquilo que é de Deus, santifica a pessoa. Por isso que nós estamos sempre buscando comunhão com Deus. Porque por nós próprios, pela nossa própria justiça, nós não podemos nos tornar santos. Mas quando nós entramos em comunhão com aquele que é santo,
nós obtemos essa santidade que é necessária para a nossa vida. Então, Levítico aqui, ele está trazendo, olha, agora, se vocês tocarem em qualquer coisa que seja imunda, vocês se tornarão imundos. E ao entrar em contato, vocês tiveram contato com algo que é imundo, se vocês vierem a entrar em contato com algo que é sagrado, com algo que é santo, vocês vão ser excluídos do povo. Ou eliminados do povo. Aqui existe uma questão. Algumas traduções trazem essa questão de excluído do povo. Agora, por exemplo, quando nós vemos aqui o Almeida Revista Atualizada, fala eliminada do seu povo. Talvez, como nós vamos ver adiante, no caso de pessoas que tratavam as coisas de Deus com irreverência, essa irreverência trazia a morte. É o caso que acontece com os filhos de Arão. Então, não necessariamente está falando de eles serem excluídos, expulsos do povo. Mas pode existir a possibilidade também de Deus estar falando, olha, vocês vão morrer se entrarem em contato com o santo de forma irreverente. Então, Levítico capítulo 7 nos traz esse alerta. Essa refeição ela era regida por regras muito rígidas. Eles estavam tendo comunhão com Deus, mas ter comunhão com Deus não é algo que deve ser desordenado, bagunçado. A pessoa, não, vou fazer algo para Deus, vou fazer da forma que eu quero. Não é assim que as coisas são. Eu me sinto bem. Muitas vezes as pessoas falam, eu me sinto bem em determinado local e por isso que eu vou até ele. Bom, eu participando na antiga aliança, nesse momento, participando ali da comunhão, ia estar alegre, mas eu acho que eu não ia estar totalmente confortável. Sabendo das consequências que poderia trazer para mim, para minha vida, se eu tratasse isso de forma irreverente. Então não é sobre se sentir bem, mas sim de fazer as coisas em obediência a Deus. Quando nós falamos de servir a Deus, não é se sentir bem, é obedecer a Deus. Porque senão, nem adianta vir. Isso é tratado muito bem pelos profetas, quando falam, olha, vocês estão aí no templo, estão realizando as ofertas, adorando a Deus, mas vocês estão fazendo isso de forma vazia, de forma errada. Eles estavam fazendo sacrifícios roubados para o Senhor, e aí o profeta diz o seguinte, é melhor que a porta do templo ficasse fechada, e vocês não viessem. Então, se nós vamos servir a Deus, nós precisamos fazer da forma que Ele ordena, não da forma que nós queremos. Nós precisamos trazer isso para o nosso consciente, porque nós estamos servindo a Deus, não a nós. A oferta pacífica é o sacrifício que mais se assemelha com a nossa comunhão que nós temos com Deus através da ceia que nós, como o irmão explicou muito bem na última ceia, participamos, comendo do pão, tomando do suco, o pão que representa o corpo do Senhor, o suco que representa o sangue do Senhor. Então, é necessário ter reverência, é necessário tratar as coisas de Deus com seriedade. É uma participação espiritual. Quando nós olhamos para duas passagens importantes, acho que a primeira que a gente pode olhar é para 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16. 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 16 a 17. Paulo aqui, ele reforça a necessidade de santidade, de reverência, para lidar com as coisas de Deus, para lidar com a oferta. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17.
Perdão, 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, aqui Paulo ele está trazendo algo muito importante. Olha, o suco que vocês tomam representa realmente o sangue do Senhor. O pão que vocês comem representa realmente o corpo do Senhor. Então, façam isso com reverência. E aí o verso 21, ainda de 1 Coríntios capítulo 10, diz o seguinte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está falando, olha, vocês não podem estar divididos. Ou vocês participam do que é pertencente a Deus, ou vocês vão estar participando das coisas pertencentes ao demônio. É duro. A passagem, a linguagem bíblica é realmente dura. Porque exige isso. Exige, não é só esperar, Não é, mais uma vez, repito, um trabalho humano que nós estamos realizando. É um trabalho de Deus, um trabalho para o Criador. Então nós não podemos achar que algo que nós realizamos para Deus é a mesma coisa que seria da mesma forma que nós realizamos para qualquer outra pessoa, que eu poderia realizar um favor para um trabalho para minha mãe, por exemplo. O trabalho que eu realizo para minha mãe, eu realizo de uma forma, porque a minha mãe é humana. Mas o trabalho que eu realizo para Deus tem que ser um trabalho de total reverência, de total cuidado. Então nós temos que fazer uma separação das coisas que são pertencentes a este mundo e as coisas que são pertencentes às coisas de Deus. Quero abrir para comentários até esse verso 21 dos irmãos. Fiquem à vontade. Eu peço perdão se eu me exaltei um pouco, mas é porque realmente é o que as Escrituras falam. Ela traz essa dureza mesmo, essa rigidez, essa necessidade de reverência a Deus. Sim. A ideia de alguém está caminhando com um precipício, né? Não te dá condições de você ser pacífico. Claro, você tem que ser educado, mas não te dá condição de ser pacífico, de ser tranquilo. É urgente. Você tem que tomar uma atitude. Sei lá, um cego tateando o chão ali, uma hora ele não vai encontrar mais o chão. Talvez ele pare, talvez não, né? Então é urgente, é por isso que aparenta ser dura, mas é por causa da importância e da urgência de que a pessoa tome conhecimento da situação e da condição. E aquilo que você estava dizendo, às vezes as ofertas a gente quer fazer da forma que eu quero, né? Deus quer ser servido da forma que Ele quer ser servido, né? Não para que eu me sinta bem, mas para que Deus fique bem, Deus seja honrado, Deus tenha um nome engrandecido, Deus tenha o nome louvado, respeitado, aprendido por outros, né? Como é que Cristo honrou ao Pai? Passando durante a vida, recebendo algumas humilhações, demonstrando o poder de Deus na vida dos que Ele curava, alguns ressuscitou, etc., perdoou pecados, né? Mas naquela morte ele ganhou para a cruz, né? Ele honrou a Deus, né? A obra está consumada, assim, tá? Glorifica o teu filho, como ele era glorificado antes da fundação do mundo contigo, aí, né? Então a obediência, às vezes a gente não entende, mas
glorifica o Pai. E não é o sentimentalismo. Se você consegue coincidir que a sua alegria está em acordo com a vontade de Deus, é uma bênção maravilhosa. Acredito que é o que a gente vai sentir o tempo todo na eternidade com o Pai. Mas nessa vida, em que a carne ainda tem uma prevalência, né, nos nossos dias, você tem que pensar primeiro no Pai mesmo, né, na vontade dele, no que a gente aprende. Porque a gente não vai ser indesculpável, né? Ele vai, talvez, não jogar na nossa cara, mas como fez com Pedro, ele só olhou para Pedro e Pedro percebeu tudo que ouviu dele depois que traiu, né? Pedro, você vai me trair? Não, eu vou morrer com o Senhor se o Senhor quiser, Senhor, né? É só falar que, né? Quando ele estava sendo levado, Pedro se escondeu, ele só olhou para os olhos de Pedro. Não jogou no bolso de Pedro, nada aqui, olha, ele falou, cadê você? Né? Mas Pedro, e talvez com a gente também, a gente aprende, sabe, a gente, é uma bênção aprender de Deus, que a gente, no momento de decidir, a gente consegue decidir o que fazer. Perfeito, perfeito, muito bom, muito bom. Sim. Quando você abre assim para as pessoas falarem, que os nossos os Não, no estudo pode comentar. No estudo sim, pode. quando você trata do estudo, Pode, fique à vontade. Então, o que eu entendi aí na sua é o seguinte, que nós não devemos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Ah, mas eu estou feliz assim. Como é que a gente costuma ouvir pessoas falarem assim? Ah, nada a ver, eu vou ter essa mania, né? Nada a ver. Ah, eu casei de novo, nada a ver esse negócio de ser que a pessoa não pode casar pela segunda vez, mesmo o marido estando vivo. Nada a ver. Aí a pessoa vai e diz, eu vou me casar, vou fazer os meus. A pessoa está fazendo o seu gosto, não o que está escrito na Bíblia. Outra hora a pessoa fala assim, eu vou pro baile, estou feliz, estou bem assim, estou fazendo aquilo que eu gosto, nada a ver. Não é assim? As pessoas não vivem com essa frase, nada a ver? Não é assim. Tem que seguir a Bíblia, tem que seguir a palavra, porque é como você disse. Então, para que vai para a igreja? Bota a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja para quê? Para chegar na igreja, receber o corpo de Cristo, né? Na Santa Ceia. Pode até dar oferta, tudo bem, já está achando que isso aí já está bom. Fez isso aí, beleza. E aí, de resto, eu vou fazer no mundo aí fora o que eu quero. Sabe, o importante é que eu estou feliz. Mas será que essa felicidade é certa? É melhor a pessoa fazer aquilo que não lhe agrada muito, porque somos fracos, somos humanos, e fazer a vontade de Deus. Mesmo a gente não tendo vontade, mas Deus, com o tempo, Deus faz com que essa pessoa se volte a Ele e comece a fazer a vontade dele. É só ela se entregar a orar para que o Espírito Santo haja na vida dela, para ela parar com as coisas que outrora ela fazia. Perfeito. Não é verdade? Exato. Muito bom, exatamente. Nós temos que buscar a vontade do Senhor. E tu comentou algo muito bom, excelente. Não é só aqui. Não é só aqui dentro. Porque quando nós estamos fora, nós também estamos servindo a Deus. Então, como nós estamos agindo do lado de fora, né? Perfeito, muito bom. Obrigado. É interessante. Sim. Uma Rosana falou, porque eu disse aí algum lugar, ouvi, não sei, disse que tentou um teste de marshmallow. Marshmallow é um docinho, né? Ele pega crianças, acho que abaixo de 7 anos, né? E conforme a idade da criança, ela tem que ficar, por exemplo, 5 anos, ela tem que ficar 5 minutos. 7 anos, 7 minutos. A pessoa dá uma porção de doce para ela, teoricamente esse marshmallow, né? E fala, olha, se você, uma criança de 5 anos, se você ficar 5 minutos, a criança com fome, né? Então, a criança com doce é uma coisa que, né? Se você ficar 5 minutos aqui no relógio, sem comer esse doce, quando passar o tempo eu vou te dar o dobro que eu te dei. Então, se eu te dei 10 doces, eu vou te dar 20, se eu te dei 5, eu vou te dar 10, mas você tem que ficar esses 5 minutos, porque a criança tem 5 anos ou 10 minutos. Né? Trocar a alegria do momento por uma alegria maior depois.
Às vezes, como a irmã falou, não, mas eu já fiz aquele pouquinho ali, tá bom, agora eu vou fazer a minha vontade. A gente muitas vezes não consegue ter expectativa da vida eterna, que é muito melhor que algum tipo de alegria, de satisfação, de prazer, enfim, nessa vida. Então a gente acaba trocando. Como a criancinha, uma criança de 5 anos, ela vai comer o docinho ali e vai, e depois fala, poxa, eu podia ter ganhado muito mais, não é? Ela podia fazer isso, fala, poxa, o outro coleguinha ali do lado que não comeu o doce nos minutinhos dele e ele ganhou o dobro. Então, é um teste que algum cientista me falou para ele, se aplica, né? E às vezes a gente também se comporta assim, como uma criança que não consegue passar o teste do docinho lá, do marshmallow. A gente quer aquela coisa na hora, sem ver que, se a gente esperar um pouco, que é um pouco só mesmo, né? Eu vou receber o dobro, muito mais lá na frente. Né? Então, isso que a irmã Raia colocou é uma coisa interessante, porque é isso. Você quer, não, eu quero curtir agora, eu quero fazer agora, né? Eu quero cumprir essas alegrias agora, eu não consigo olhar lá na frente que eu vou receber muitíssimo mais. Muito bom. Excelente. Eu agradeço, irmãos. Deu horário. Nós finalizamos aqui, então, no verso 22.